Quando a gente não tem clareza da nossa própria identidade, nós passamos a viver a vida dos outros. É isso mesmo. Nós passamos a viver, nós queremos nos encaixar na vida dos outros. E, consequentemente, a gente se anula para viver a vida de outra pessoa. Oi, seja bem-vindo a mais um capítulo da minha vida em capítulos. Vamos falar sobre identidade hoje. Você sabe quem você é? Você sabe o que você veio fazer aqui nessa vida? Você sabe o seu valor? Você sabe por que você está aqui? Vamos falar de identidade hoje? Eu acho muito bacana esse tema, porque quando a gente não tem clareza da nossa própria identidade, nós passamos a viver a vida dos outros. É isso mesmo. Nós passamos a viver, nós queremos nos encaixar na vida dos outros. E, consequentemente, a gente se anula para viver a vida de outra pessoa ou para caber na vida de outra pessoa. Vocês lembram lá nos capítulos aí para trás que eu falei que um dia meu ex-marido falou para mim: você queria ou sempre quis, na verdade ele falou assim, você sempre quis pegar carona do meu trabalho. Eu fiquei extremamente magoada e essa foi a gota d'água para meu casamento acabar e eu botar ele para fora de casa. Anos depois, agora, depois de estudar, depois de estar aqui me formando em psicanalista, ser mentora, ser coach, é que a minha fichinha caiu. E eu pensei que aquilo ali que ele falou, provavelmente, pode até ter sido para me magoar mesmo, porque ele estava magoado. Fui eu que fiz o pedido de separação, por ele não teríamos nos separado. E ele estava, sem dúvida nenhuma, magoado. Mas aquilo ali não era para me ofender daquela forma. Eu conseguiria, racionalmente, se eu tivesse pensado, se eu pensasse como eu penso hoje, eu não teria me separado por causa daquilo. Eu teria entendido que aquilo ali nada mais era do que realmente eu estava sem a minha identidade. Como eu não gostava da minha profissão, foi o que eu falei. Olha lá os capítulos anteriores. Vamos voltar? Vai lá, assiste os capítulos anteriores. Nós já estamos aqui no 19º capítulo. Ou seja, já temos 18 capítulos aqui para trás. E você não pode perder. Vai lá e assiste os capítulos anteriores. Porque eu acho que tudo isso que eu estou falando aqui vai ser muito importante para você. Provavelmente você vai se identificar com uma coisa ou outra, você conhece alguém que pode se identificar com uma coisa ou outra e você pode ajudar essa pessoa. Então, se eu soubesse exatamente o que eu queria naquela época, eu realmente nem daria motivo para ele falar que eu queria pegar carona no trabalho dele. E por que eu digo isso? Porque eu era advogada, eu sou advogada, mas eu nunca gostei de advogar. E eu, de fato, parei a minha vida profissional para alavancar a vida dele, para cuidar da vida dele, para fazer ele crescer profissionalmente e me esqueci de mim mesma. Isso foi ruim? Claro, foi péssimo. Não que esse relacionamento, gente, isso não tem nada a ver com relacionamento abusivo, tá? Nada, nada, nada a ver. Nosso casamento era muito bacana, muito respeitoso e existia um grande amor ali dentro. Não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando de identidade. Eu tinha perdido a minha identidade profissional naquele sentido ali e fiquei cuidando da profissão dele. Então eu ouvi essa pérola que ele soltou pra mim, e isso aí foi o estopim do que eu já tava ali amargurada com minha própria insatisfação profissional, pessoal ali no final do casamento, depois de quase 17 anos que estávamos juntos. E a gota d'água foi essa frase, essa pérola que ele me falou, que eu sempre quis pegar carona no trabalho dele, e com isso aí eu terminei de vez o casamento e botei ele pra fora de casa. Se eu soubesse a minha identidade, se eu reconhecer, não o meu valor eu sempre soube, eu sei o meu valor. Mas naquela época eu estava perdidaça em relação a essa identidade, especialmente essa identidade profissional. Então o que é que eu fiz? Eu fui me encaixando na vida profissional dele. Então, se você não sabe, não se reconhece, não sabe o que você veio fazer por aqui, e aí você fica perdida em você mesma. E o pior, você acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não é verdade? A gente acha que a gente é autossuficiente e que a gente não precisa da ajuda de nada nem de ninguém. Eu pensei isso na época, porque inclusive ele sugeriu que a gente fizesse terapia de casal e eu disse que não precisava. Então eu me achei autossuficiente, querendo mostrar que eu era muito boa. Isso aí também tem outra palavrinha, arrogância ou prepotência. Não é verdade? Isso tudo tá ligado à sua identidade. Se eu soubesse exatamente o que eu queria, eu não teria feito essa besteira. Se eu soubesse exatamente o que eu tinha que fazer com a minha profissão, eu não teria feito essa besteira. Então, o que é que você precisa? Você precisa voltar para a sua verdadeira identidade, que é o que eu comecei a fazer de 4 anos para cá. Me autoconhecer, me autorresponsabilizar. E
mudar a minha vida, que estava cada vez pior. Eu fui entrando num buraco depois de separação, depois de outros relacionamentos que também não deram certo. E minha vida profissional também foi caindo ladeira abaixo. E eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava buscar essa minha identidade de volta. E você tem que se lembrar que a sua identidade, ela não significa o que fizeram com você, tá bom? Ou no que você fez de errado até aqui. Se eu ficasse presa a esse erro, ou ao que ele fez, ou o que eu achei que ele fez pra mim, eu tinha ficado parada no tempo, não ia fazer mais nada. No entanto, hoje eu estou revolucionando a minha vida de volta. Estou buscando conhecimento, estou buscando me autoconhecer também, além de conhecimento em outras áreas da minha vida. Por isso eu fui estudar coaching, eu fui estudar mentoria, eu estou estudando psicanálise, entende? Para agregar valor à minha vida e para eu não me perder mais na minha identidade. Porque a sua vida não se resume ao que fizeram com você ou ao que você fez de errado até aqui. Você tem que pensar que Deus fez você para ter vida e vida em abundância. É isso que está lá na Bíblia. Se você crê em Deus, no universo, em uma força superior, dê o nome que você quiser dar, você foi feito para ter vida e vida em abundância. Olha a natureza lá fora. Olhe como a natureza é abundante. Olhe como tudo na natureza funciona perfeitamente bem. Você também foi criada, ou você, meu amigo, foi criado para também viver bem, viver em abundância. Se você não pensa assim, se você não tem uma vida abundante, você precisa reprogramar as suas crenças. Porque certamente você deve estar lotadinho de crenças limitantes que estão impedindo você de crescer. Isso estava acontecendo comigo também. Crenças limitantes da minha infância, inclusive, porque minha infância, minha casa de origem, minha família de origem, era de muita escassez, muita briga, muita confusão, muita desunião. E eu vinha com aquela crença, talvez até inconsciente, que eu estou agora pegando no meu inconsciente e trazendo para minha consciência através da psicanálise, para entender os erros que eu estava cometendo inconscientemente. Porque eu não sou uma pessoa escassa, eu não sou mesquinha, eu não sou escassa, mas eu trazia inconscientemente essas crenças dentro de mim. Então minha identidade estava completamente abalada, perdida, e eu parei de cuidar de mim para me encaixar na vida, no caso que eu estou falando aqui do meu ex-marido, para me encaixar dentro da profissão do meu ex-marido. Entenderam? Pense o seguinte, me responda aqui, eu vou deixar essa pergunta, vou terminar esse capítulo aqui, deixando essa perguntinha no ar. Por quanto tempo você consegue calçar um sapato, ficar calçada com um sapato, 2 números, não vou nem tão longe, 2 números menor do que o seu. Você calça 36, vamos supor, e eu quero ver quanto tempo você consegue ficar calçado num sapato 34, um sapato todo fechado, 2 números menor do que o seu. Pense aí, a tortura que é um negócio desse. Você calçar um sapato menor do que o seu. Quanto tempo você aguentaria? Porque é isso que você está fazendo com a sua vida, com a sua identidade. Se você está se diminuindo para caber na vida de outra pessoa, se você está deixando de alavancar a sua profissão, a sua carreira, para cuidar da carreira, da vida, da profissão de outra pessoa, como eu fiz anos atrás, em relação ao meu ex-marido. Você já deve ter ouvido falar assim, não se diminua para caber na caixinha de ninguém. Mas a maioria das pessoas faz isso, especialmente as mulheres fazem muito isso. Se anulam para cuidar de maridos e filhos. Para cuidar da família, ela deixa a profissão de lado, ela deixa a própria vida de lado. Agora você, mulher, que faz isso, que está perdida na sua identidade, que não sabe o que você veio fazer nesse mundo, e eu vou lhe responder que todos nós viemos para transbordar na vida de outras pessoas. Você pode transbordar, você pode servir a outras pessoas. E isso é extremamente gratificante. Eu estou fazendo isso aqui, falando com vocês sobre a minha vida, para que isso sirva de algum exemplo, de alguma ajuda para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então me responda por quanto tempo você consegue ficar calçado num sapato 2 números apenas menor do que o seu. Fica aqui essa pergunta, aguarde cenas dos próximos capítulos, porque virá. Ficamos por aqui hoje, então não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Eu estou esperando esta resposta. Por quanto tempo você consegue ficar calçada ou calçado num sapato 2 números menor do que o seu? Não deixe de me responder, estou aguardando para nós comentarmos e seguirmos em outro... Opa, quase que eu derrubo aqui. Em outro capítulo, falando mais sobre isso, sobre identidade, sobre valor, sobre o domínio que você tem que ter sobre você mesmo, sobre a sua mente. E
não deixe de compartilhar com outras pessoas que com certeza vão querer, vão precisar ouvir o que eu estou falando, o que eu estou trazendo aqui para você em todos esses capítulos que eu comecei a fazer. Isso aí já tem o quê? Uns 2 meses, mais de 2 meses que eu comecei a contar a minha história de vida aqui em capítulos para você. Uma beijoca, tudo de bom, até a semana que vem, até o próximo capítulo e eu aguardo a sua resposta. Não deixe de me responder, tá bom? É o mínimo que você pode fazer para me ajudar aqui, para trazer conteúdo, porque isso vai me inspirando a trazer mais conteúdos e a gente conversando sobre outras coisas. Combinado? Até breve.